Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Beatriz, sou advogada e faço parte do quadro de advogados do escritório Oliveira Stein. Bom, eu tô fazendo esse vídeo hoje para falar um pouco a respeito dessa nossa nova realidade, né? Que é o coronavírus, infelizmente. Eu escolhi um assunto bem atual e acho importante frisar, né, que informações verdadeiras são essenciais nesse momento. Então, eu escolhi um decreto municipal de Porto Alegre, datado do dia 1º de abril de 2020, e dentro deste decreto eu escolhi um artigo para abordar aqui hoje, tá? Esse artigo, ele informa as atividades que estarão permitidas, né, o comércio que estará permitido nesse nosso período de isolamento, tá? Então, esse artigo tem uma listagem, né, de atividades permitidas. Dentre elas, eu gostaria de destacar algumas, tá? Que é, então, as indústrias que fornecem alimentos perecíveis ou também alimentos para os nossos animais, elas estarão liberadas para o funcionamento durante esse período, tá? Também indústrias que fornecem sabão, detergente, esses produtos, né, produtos cosméticos também estão com a licença para funcionar nesse período. Um ponto muito então com a licença para funcionar nesse período. Um ponto muito importante, materiais para uso, né, médico, também estarão liberados, né? São atividades essenciais para o nosso dia a dia, para o país, ainda mais nesse momento. Então, essas atividades estarão liberadas. Também materiais de construção, ferragens estarão liberadas para o funcionamento, tá? Todas aquelas atividades ali, comércios, né, que auxiliam a nossa produção rural, as atividades envolvidas com a produção rural também. Esse artigo também traz alguns outros pontos que eu gostaria de ressaltar, tá? Por exemplo, gráficas, óticas, também estão dentro deste artigo, dentro deste decreto, em que estão liberadas para o funcionamento. Algumas atividades estão liberadas, mas com restrições. Vou ressaltar algumas delas, tá? Barbearias e salões de beleza estão liberados com um número reduzido, né, de funcionários e de clientes, né? Então, esse atendimento terá que ser feito de forma reduzida. Outro ponto importante para ser destacado aqui a respeito de barbearias e salões, né, estéticas, é de que o número esperando para ser atendido, né, para ter o atendimento, a prestação do serviço, tem que ser de no máximo 30% da capacidade do local. Como que eu posso ver a capacidade do local? Sempre no alvará de localização da empresa, né, a gente tem a metragem ali desse local com o número de capacidade dele. Então, na sala de espera não pode ter mais do que 30%, né, desse número. É um ponto, assim, bem específico, mas que deve ser prezado e respeitado, né, nesse momento em que a gente tá vivendo, infelizmente, né, essa realidade de isolamento social, né, de prezar pela higienização, né. Então, é um ponto bem interessante e que acredito que vai ser respeitado por todos. Outra coisa que eu gostaria de falar é a respeito das lotéricas, também estarão liberadas para o funcionamento, com algumas restrições, tá? Por exemplo, terão que ter as suas portas fechadas e o número de funcionários tem que corresponder ao número de pessoas. Por exemplo, se tem um funcionário, atende uma pessoa, né? Então, limitando um número de pessoas que estarão ali, evitando filas, aglomerações, tudo isso é um momento de evitar esse tipo de atitude, né? De pensar que isso precisa ser feito para que a gente tenha um futuro sem essa pandemia e que isso passe de maneira acelerada, né? Outra coisa também interessante que eu gostaria de destacar são os shoppings, tá? Então, aquelas atividades que tem dentro dos shoppings, por exemplo, supermercado, farmácia, alguns shoppings têm hospitais, né? Aqui em Porto Alegre temos um exemplo de um shopping que tem um hospital, né? Algumas
alguns serviços de hospital dentro do shopping, estes serviços também estarão liberados, né? Clínicas de vacinação dentro de shoppings, isso estará liberado. Posto da Polícia Federal também, bancos também, lotéricas, né? Tudo isso, mas somente essas atividades. O comércio em geral, né, ainda não está liberado. Outra coisa que esse artigo traz, né, de liberação é autopeças. Autopeças também estará liberado, mas com restrições, somente delivery, né? E a pessoa que quiser ir lá retirar a mercadoria não poderá adentrar no local, nem sequer fazer filas do lado de fora desse local, né? Então, esse artigo desse decreto, o que ele nos mostra? Nos mostra que as atividades essenciais, né, e algumas outras estarão liberadas, mas com o devido cuidado, com a devida cautela. É um momento de nos prevenirmos, né, de não fazermos com que este número aumente. Eu achei um ponto muito legal para ser abordado. Acho que informações verídicas e passadas com cautela é o que nos interessa e é o que deve ser feito neste momento, tá? E também estacionamentos, serviços de estacionamento, desde que não haja manobrista, também estão liberados. Bom, então acho que esse é o meu recado. É o que eu gostaria de falar, o que eu senti de importante, né, frisar. E qualquer dúvida, por favor, nos contate.